Iniciando a gravação, então. Bom, a gente parte agora, então, para a função logarítmica ou para a equação logarítmica propriamente dita, tá? Logaritmos são vários itens, então é importante que a gente entenda cada um deles. Os exercícios, às vezes, o que vai acontecer é que vocês vão começar a fazer o exercício e vão dizer assim, tá, mas aqui eu aplico o quê? Eu aplico a definição, eu aplico a propriedade, eu aplico mudança de base, eu aplico equações. Bom, às vezes tem, para a arrancada de um exercício de logaritmos ou para a resolução de alguma coisa que tenha logaritmos, a gente pode sair fazendo de várias formas, tá? Umas vão, lá no decorrer, a gente vai ver que vai ficar muito confuso, e daí é melhor voltar e fazer de outro jeito. Quem vai te dar isso é a experiência e a prática, de que forma é melhor desenvolver. Os exercícios que eu coloquei neste módulo, nenhum exercício é fácil. Todos os exercícios que eu selecionei são exercícios que fundem logaritmo com matemática financeira, fundem logaritmo com outras coisas, inclusive com exponencial, tá? A ideia da utilização de logaritmo é exatamente essa, tá? Principalmente para quem está fazendo engenharia. É a utilização dessa ferramenta aliada aos problemas diários que tu tens, tá? Então, por exemplo, quando eu dou matemática financeira para quem faz engenharia de produção, é uma disciplina só para engenharia de produção. Lá, a gente utiliza logaritmo no cálculo do juro composto, quando a gente quer saber o N, tá? Então, é utilizado o logaritmo ali. É utilizado o logaritmo para N outras situações. Então, eu peguei exercícios bem pesados com a utilização de logaritmos de todos os níveis. Acho que a gente não entra nesses exercícios hoje. Eu penso da gente ver logaritmos, no decorrer da aula, eu ir dando exemplos bem mais tranquilos, trabalhar bem cada uma das etapas que a gente vai trabalhar o logaritmo, para depois aliar todo esse conhecimento nos exercícios selecionados, tá? Então, fiquem tranquilos, né, para sair tentando fazer esses exercícios de cara. Depois a gente vai fazer. Todos eles já estão sublinhados ali ou tem a resposta ao lado, tá? Bom, nós vimos em exponencial, que foi o que a gente trabalhou anteriormente, que tinha alguns exercícios de exponenciais que a gente não conseguia ter a mesma base. Tá? E um colega, não consigo recordar o nome hoje, ainda fiquei pensando quem era a pessoa, se tiver aí, por favor, diga, fui eu, que perguntou assim, tá, mas a gente só vai resolver exponenciais quando tiverem a mesma base, quando tiverem bases diferentes, como é que eu vou resolver? Alguém fez esse questionamento na primeira aula de exponencial. Fui eu, professor. Natan. Hã? Natan. Natan, tá, obrigada, Natan. E daí o que eu te respondi? Não, a gente vai ver, mas tem que esperar para chegar a logaritmos, né? E até um exercício lá de exponenciais, eu disse, esse a gente vai deixar para trás e vai retornar quando a gente vê logaritmos, porque a gente vai precisar da utilização do logaritmo. Então, quando eu não consigo lá na exponencial aliar bases iguais, eu tenho que entrar com um logaritmo. Para entrar com esse logaritmo, eu tenho que saber a base dessa função logaritmo e como funciona o logaritmo, tá? Então, o logaritmo seria assim nas operações a grosso modo, tá? Toda operação matemática tem a função inversa, né? Então, se eu tenho a soma, a inversa é a subtração, se eu tenho a multiplicação, a inversa é a divisão, o logaritmo estaria para o inverso da exponencial, tá? Então, o que eu vou fazer com o logaritmo? É o retrocesso ali da exponencial, é pensar ao contrário. E todas aquelas propriedades que a gente viu para exponencial e tudo aquilo que a gente vê em exponencial, a gente vai trabalhar com logaritmos, tá? Porque depois que eu aplico a definição de logaritmos, eu vou fatalmente exponencial. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha cada desenho. Peraí. Era eu, professora, já mutei aqui, desculpa. Tá, eu ia mutar todo mundo, então tá, beleza. Tá, então, sim, eu vi que tinha outros áudios ali interferindo, mas o colega já fechou. Então, assim, ó, vamos ver primeiro a definição de logaritmo, como isso funciona e quais são as partes desse logaritmo, tá? Então, eu tenho um logaritmo aqui, ó, log de A na base B é igual a um C. Isso aqui se escreve exatamente assim. Quando tu tem a linha do caderno, eu não sei se todos vocês viram um logaritmo na escola, ou a escola viu, mas é tanto tempo atrás, professora, que eu nem me lembro mais.
Porque eu sei que tem gente que já parou de estudar há um tempão, ou não parou de estudar, mas o ensino médio já ficou para trás há muito tempo, tá? Então, vamos pegar nessa primeira live toda essa história e tentar trazer para cá, tá? Refrescar a memória ou entender como isso funciona. Então, assim, ó, logaritmo de A na base B. Esse Bzinho, se eu tivesse uma linha no caderno aqui, ó, seria log de A na base B. Esse B ficaria abaixo da linha. É igual a um C. É assim que se escreve. Tá? O logaritmo ele pode ter várias bases. Tá? Ele pode ter várias bases. Esse A é chamado de logaritmado, o B é chamado de base e o C é o logaritmo propriamente dito. Tá? Então, assim, ó, tem domínio de logaritmo, condição de existência de um logaritmo, quando é que um logaritmo pode existir, tá? E como é que eu resolvo isso por definição. Então, primeiro vamos ver as partes desse teu logaritmo. O logaritmo, então, ele vai ser dividido em o A, que é chamado de logaritmado, o B, que é a tua base, e o C, que é o logaritmo. Certo? A definição de logaritmo, tá fraquinha essa caneta, estou conseguindo enxergar direitinho? Bom, a definição de logaritmo, como é que eu defino o logaritmo ou como é que eu resolvo o logaritmo? O logaritmo de A na base B é igual a um C, C e somente C, aí eu aplico a definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? B elevado na C é igual a A. O que aconteceu quando eu fiz a definição de logaritmo? Quando eu saí daqui e cheguei aqui, eu peguei a base, elevei na potência do logaritmo e igualei ao logaritmado. Quando a gente está lá no ensino médio, a gente brinca com a gurizada que isso é a regra da orelha, porque parece que forma uma orelhinha, tá? Mas é só uma brincadeira. Para vocês gravarem, como é que fica a definição? Fica assim, ó. B na C é igual a A. Daí fica esse formato aqui, curvinha de orelha, tá? Então fica assim, ó. Logaritmo de B elevado na C é igual a A. Perfeito. Isso é a definição. Isso é como eu faço, como eu defino. Eu e todo mundo que trabalha com logaritmos, né? Quando eu falo eu, é a matemática em si. Me empoderei agora, né? Me igualei à matemática toda. E daí, o que eu tenho como condição de existência? Quando é que existe um logaritmo? Para que exista um logaritmo, o que deve acontecer, tá? Então, assim, ó, para que exista um logaritmo, o logaritmado, ele tem que ser maior do que zero. Então, ele tem que ser positivo. E a base deve ser maior do que zero e diferente de 1. Não existe base 1 para logaritmo. Então, olha só, condição de existência ou domínio dessa função é o A tem que ser maior do que zero, então o A tem que ser positivo, e o B tem que ser maior do que zero e o B tem que ser diferente de 1. Então, tanto a base quanto o logaritmado tem que ser números positivos. E a base não pode ser 1. Aí, se tu tiveres um logaritmado positivo e uma base positiva diferente de 1, certamente tu terás o valor desse logaritmo. É um logaritmo qualquer. A base pode variar. Usamos duas bases em específico, tá? A base natural, que é o logaritmo neperiano, que é a base 2, e a gente usa o logaritmo de base 10. Essas são as bases mais utilizadas no dia a dia, mas não significa que tu não possa ter logaritmo de outras bases. Tu pode ter logaritmo de qualquer base, tá? Na calculadora de vocês, se vocês estiverem aí com uma calculadora na frente, tem duas teclas, uma calculadora científica tem duas teclas relacionadas ao logaritmo. E é importante que, se vocês estiverem com essa calculadora, peguem. Uma calculadora de celular, quando tu vira e pega a calculadora científica do celular, às vezes também tem as duas teclas. Uma tecla é essa tecla aqui, ó, log.
Essa tecla log, ela vai trabalhar sempre com a base 10. E do lado dessa tecla vai ter uma LN, que os alunos dizem que é IN, mas é L, porque é o mesmo símbolo do log aqui. Esse é o logaritmo natural, que sempre vai trabalhar com a base 2. Tá? Na matemática financeira, a gente utiliza para os cálculos sempre esse logaritmo natural. Então, quando eu tenho essa teclinha aqui, ó, eu vou ter o logaritmo na base 2, na base 10. E quando eu tenho essa teclinha, eu estou trabalhando com logaritmo na base 2, logaritmo natural. Tranquilo? Então, essas duas teclas da calculadora servem para o logaritmo. E se tu colocar 2 e apertar aqui, vai dar 0,30, 0,301, 0,13, etc. Se tu apertar 2 e apertar no logaritmo neperiano, vai dar outro valor, vai dar 1. Certo? Então, as bases, a diferença das bases faz total diferença no resultado do teu exercício. Até aqui, tá? Que é bem a fundamentação do logaritmo. Alguém tem alguma dúvida, quer alguma explicação a mais, ou não conseguiu entender alguma coisa das que eu tenha falado até então, pode perguntar, por favor. Tudo claro? Tudo perfeito? Ok. Então, seguimos o baile. Querem copiar, tirar um print da tela? Eu vou apagar. Espera um minutinho só, por favor. Sim. Perfeito. Observem o seguinte, ó, se vocês fizerem a comparação dessa fórmula aqui com a fórmula que tem no módulo, lá no módulo B tá aqui e o A tá aqui, mas a definição é a mesma, tá? Em outros livros pode alterar a posição das letrinhas. O que tu tem que saber? Tu tem que saber que esse cara que tá aqui é o logaritmado, esse que tá aqui é a base e esse daqui é o logaritmo. É isso que tu tem que ter discernimento. Ah, sempre a letra A vai ser... Não, não é sempre a letra A. Pode ser qualquer letra, desde que ela esteja nessa posição aqui, tá? Então, é essa a noção que tu tens que ter aí. Certinho? Agora eu posso apagar? Vamos fazer alguns cálculos aí de alguns logaritmos. Matheus. Desculpa. Você me assustou. Ainda bem que eu não me chamo Matheus. Então, aqui, ó. Vou calcular um logaritmo qualquer. Tá? Vamos pensar aqui em alguns logaritmos. Sei lá, vou botar logaritmo de... Só para que a gente consiga brincar com essa definição aqui e ver como é que isso funciona, tá? Logaritmo de 8 na base 1/2. Eu quero saber quanto é que é. Então, vou dizer que isso aqui é igual a 1x, certo? Logaritmo de 8 na base 1/2 é igual a x. Tá? Estou respeitando a condição de existência dos logaritmos? Sim. Tanto o logaritmado quanto a base são números positivos e a minha base é diferente de 1. Ela é 1/2, ela é 0,5, tá valendo. O que eu vou fazer? Vou aplicar essa definição aqui.
Então, para aplicar essa definição, vou pegar a base, que é 1/2, e vou elevar essa base no logaritmo, que é o que eu quero descobrir quanto vale. Isso aqui vai ser igual a 8. Observem que no momento que eu aplico a definição de logaritmo, eu não tenho mais logaritmo. Eu tenho o quê? Uma exponencial. E exponencial, via de regra, a gente passou 2 noites falando aí de exponencial, a gente tem que conseguir fazer isso aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho que tentar igualar as bases, certo? Então, esse 2 eu vou passar para o numerador, e daí tem aquela propriedade, que quando eu inverto a fração, o que acontece com o expoente? Inverte o sinal. Então, aquele x vai ficar negativo. Eu vou ter 2 na menos x. E esse 8 eu vou decompor em fatores primos. O que é 8? 2 ao cubo. Então, eu vou ter 2 ao cubo aqui. E daí, eu tenho bases iguais, simplifiquei. Menos x é igual a 3. Quando eu multiplico por menos 1, x vai ser igual a menos 3. Achei o resultado deste logaritmo aqui. Então, como é que eu encontro o resultado de logaritmo? Utilizando essa definição. Quando eu quiser saber resposta de um logaritmo, eu tenho que usar a definição de logaritmo, tá? Vou cair numa exponencial e vou ter que resolver o problema da exponencial. Poderia trabalhar com este logaritmo não só descobrindo a resposta, mas descobrindo um logaritmado ou uma base qualquer. De que maneira? Nesse exemplo aqui, por exemplo, log de x na base 2 é igual a menos 5. Ou seja, eu quero saber qual logaritmado que na base 2 vai produzir um logaritmo com valor de menos 5. Vou aplicar a definição, então vou pegar essa base, vou elevar ao resultado, 2 na menos 5, e vou igualar ao meu x. O que é 2 na menos 5? Como o expoente está negativo, significa que isso aqui é uma fração invertida. Vai ser 1/2 elevado na quinta potência. Isso vai ser o teu x. E quanto é que é 2 na quinta potência? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. 1 sobre 32. Isso é o valor do teu x. Achei o valor do meu logaritmado. Esse logaritmado está dentro das regras pré-estabelecidas do meu domínio? Ele é um valor positivo? Sim. O logaritmado tem que ser apenas positivo. E a base tem que ser positiva e diferente de 1. Até aqui todo mundo tranquilo, todo mundo acompanhando? Beleza? Posso ir para um outro? Agora, ao invés de... Aqui eu achei o logaritmo, aqui eu achei o logaritmado, agora eu vou fazer um questionamento em relação à minha base. Então, eu vou pensar, logaritmo de... Na base x, vou botar o x aqui na base, tá? Vai ser, sei lá, 125. Vou fazer isso aqui, tá? Logaritmo de 125 na base x é igual a 3. Aplicando a definição, pego a base, elevo a potência. E daí eu tenho 125 aqui. Posso resolver essa situação de duas maneiras. Passando essa potência em forma de raiz cúbica ou fatorando 125 e tentando achar algum expoente 3, tá? Então aqui, qualquer uma das duas maneiras está valendo. Eu vou passar fazendo raiz cúbica aqui, ó. Raiz cúbica de 125. Quem é a raiz cúbica de 125? Raiz cúbica de 125 é 5. X igual a 5. Achei o valor do meu x que estava na base. Então, posso achar o logaritmado aqui, posso achar o logaritmo ou posso achar a base. Sempre aplicando a definição de logaritmos e essa definição sempre vai resultar numa exponencial, como nesses 3 casos. Tranquilo? Sempre vai cair numa exponencial. Sempre vai cair numa exponencial, porque a definição por si só já é uma exponencial aqui, concorda? Nesse caso não caiu numa exponencial, porque a minha variável estava na base aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Caiu numa equação de grau 3, né? X ao cubo. Mas se ela estiver em outro lugar, vai cair numa exponencial, como eu fiz as outras exponenciais ali. Porque a definição vai dar uma potência, né? Geralmente, tu vais calcular o valor do logaritmo, não o valor da base, tá? Eu acho que essa câmera está mal posicionada, não sei porque parece que
Vocês estão conseguindo enxergar com foco e qualidade? Sim. Então tá bom, então não vou mexer. Vou esperar vocês copiarem, então, para que eu dê as consequências dessa definição aí. Professora, no primeiro exemplo ali, eu só não entendi por que ficou 2 elevado no menos x. Aqui? Daqui para cá? Isso. Olha só. Eu não tenho aqui 1/2 e aqui eu tenho 8. Quando eu fatoro 8, eu tenho 2 ao cubo. Então, para que eu tenha as bases iguais, eu tenho que ter, se aqui eu tenho 2 como base, neste outro lado eu também tenho que ter 2 como base, concorda? Como é que eu passo esse 2 que está no denominador para o numerador? As propriedades lá das potências que eu falei para vocês, que foi aquela aula introdutória antes de começar os exponenciais. Quando eu inverto uma fração, o cara está no denominador e passa para o numerador, ou vice-versa, eu posso fazer isso desde que eu inverta o sinal do expoente. E foi o que eu fiz. Tá? Então, tu pode escrever aí propriedade, e daí eu sugiro que tu vá e olhe as propriedades vistas lá na aula introdutória de exponencial. Lá tu vai ter todas as propriedades, tá? Dá uma licencinha. Tá bem, obrigado. Valeu. Ah, uma licencinha? Já copiaram? Sim. Vamos para as consequências, então. Essas consequências eu escrevi aqui na primeira parte, tá? Logo analisando as expressões acima, percebe-se que... E daí eu escrevi 5 itens ali. Essas são as consequências que eu vou falar e vou provar para vocês, tá? Sempre usando a definição de logaritmo. Essas consequências é importante que a gente saiba, porque vários exercícios a gente vai resolver utilizando essas consequências. E daí eu não preciso ficar calculando, eu já sei elas de cor, analisando o que está acontecendo ali, tá? Bom, vamos ver. O que vai acontecer aqui? Eu tenho ali, ó, a primeira consequência que eu coloquei assim, ó, logaritmo, quero usar as mesmas letrinhas. A na base A é igual a 1. O que eu estou querendo dizer com isso? Que sempre que eu tiver um logaritmado igual à base, não importa o número que seja, desde que esteja de acordo com as definições e a condição de existência do logaritmo. Eles não podem ser negativos. Por que eles não podem ser negativos? Porque eu não posso ter nem base, nem logaritmado negativo. Não, a base não pode ser 1, porque não existe logaritmo de base 1. Qualquer outro número que esteja dentro do critério de ser positivo e base diferente de 1, vale isso aqui. Ou seja, sempre que eu tiver, por exemplo, ó, logaritmo de 9 na base 9, eu vou provar para vocês que isso aqui vai dar 1. Eu vou dizer que isso aqui é um x, que eu não sei quanto é que é, e daí vou aplicar a definição. Então vai ficar 9 na x é igual a 9, que é esse 9 aqui. Quem é esse expoente desse 9 que não está aparecendo? O 1. Quando eu simplifico, eu tenho x igual a 1. Então, não importa o número que eu tenha aqui, se eles forem iguais, o resultado sempre será 1. Isso é uma consequência importante. Então, se eu perguntar, logaritmo de 23 na base 23 é 1. Logaritmo de 49 na base 49 é 1. Logaritmo de 1305 na base 1305 é 1. Por quê? Porque o logaritmado e a base são iguais. E por que dá 1? Acabei de provar com um número para vocês. Poderia ter feito o teste com qualquer outro número. Fiz com o número 9. Certo?
Essa é a primeira consequência. A segunda consequência, ela fala o seguinte, ó, é um adendo desta primeira, né? Quando a gente fala lá no estudo da matemática, existe o teorema e os postulados, né? Os postulados é aquilo que sai dos teoremas. Isso seria um teorema e essa segunda seria o postulado, porque é inerente, ela vem ali de encontro. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que se a base e o logaritmado forem iguais, e esse logaritmado tiver qualquer expoente, o resultado deste logaritmo vai ser o valor desse expoente. Sempre. Tá? Como é que eu sei isso aqui? Como é que eu posso provar para vocês que isso realmente é verdade? Bom, vou pegar números. Sei lá, vou pegar o número 13, tá? Logaritmo de 13 na base 13. Vou colocar qualquer expoente. Vou dizer que é assim. Então, logaritmo de 13 na quinta potência, na base 13, é igual a quanto? Quero saber. Por essa observação, tem que ser igual a 5. Como é que eu vou fazer? Vou aplicar a definição. 13 na x vai ser igual a 13 na 5. Como as bases são iguais, simplifico. X é igual a 5. Realmente deu. Claro, quem era o expoente desse cara aqui? Não era 1? E daí o resultado deu 1? Quem é o expoente desse cara aqui? Ele. O resultado vai dar N. Então, isso aqui, essa proposição, ela vem de encontro com a proposição inicial, né? Com essa primeira. Ficou claro? Sim. A terceira é logaritmo de 1 em qualquer base, tá? Então, assim, se eu tenho logaritmo do número 1 em qualquer base, não importa a base, eu botei ali base A. Logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Como é que eu sei isso aqui? Bom, vamos pensar. Logaritmo de 1 na base 24. Vou dizer que isso aqui é um x. Quando eu aplico a definição de logaritmo, eu tenho 24 elevado na x é igual a 1. Estão lembrados lá daquela aula das propriedades que a gente viu antes de estudar exponenciais? Que fazia aqueles mesmos itens que trocava, invertia o numerador com o denominador ali e negativava o expoente. Junto com aquilo tudo, tinha uma propriedade que dizia que qualquer número elevado no expoente zero é sempre igual a 1. E a gente utilizou isso para resolver várias exponenciais. Então, se eu quero ter bases iguais, o que eu vou fazer com esse 1? Eu vou utilizar essa propriedade. Vou dizer que esse 1 é a mesma coisa que quem? Que 24 na zero, porque daí eu tenho bases iguais. 24 elevado na zero dá 1, posso escrever esse 1 dessa forma. Bases iguais simplifico, x é igual a zero. E daí eu consegui provar que o número 1 em qualquer base vai ser sempre zero. Certo? Ficou claro essas três aqui? Vou deixar vocês copiarem com os exemplos, tá? Porque ali eu só citei, mas eu não escrevi os exemplos aqui. Eu acho interessante vocês terem isso como exemplo para terem um norteador. A senhora poderia explicar o exemplo 2 ali, de novo? Sim. O exemplo 2. Tu te perdeu desde o início ou tu queres que eu faça outro? Desde o início. Tá. Se eu explicar com esses números e tu não entender, tu me avisa que daí a gente troca o número, a gente dá um nó no teu cérebro para ver se ele consegue entender, porque às vezes os números atrapalham, tá? O que eu vou fazer? O que eu estou te dizendo desse 2 aqui? Que quando eu tenho um logaritmado igual à base, o resultado vai ser o expoente. Para te provar que isso é verdade, eu usei essa premissa. Eu quero saber quanto é que é o logaritmo de 13 na quinta potência na base 13. Então, diz que o logaritmo de 13 na quinta potência na base 13 era um x. O que eu apliquei aqui? Essa definição, ó. Peguei a base, elevei no logaritmo, ó, base elevada no logaritmo, então ficou 13 na x. Isso tem que ser igual ao logaritmado. Quem é o logaritmado? 13 na quinta, certo? Aí, como as bases são iguais, eu simplifiquei, x igual a 5. Entendeu? Entendi. Eu tenho como ter um logaritmado negativo?
O logaritmado, presta atenção, condição de existência. Logaritmado é o A, tá? Logaritmado tem que ser positivo. Desculpa, eu me esqueci errado. Tanto a base. Os dois têm que ser positivo e a base, além de ser positiva, tem que ser diferente de 1. O que tu pode ter negativo é o valor do logaritmo, ou seja, o C. O C pode ser qualquer número. O A, obrigatoriamente positivo, e o B, obrigatoriamente positivo, é diferente de 1, certo? Certo, não é que eu quis dizer o expoente, falei logaritmado. O expoente tu pode. O expoente pode ter negativo, tu pode ter fracionário, tu pode ter qualquer expoente. Eu posso depois fazer exemplos com outros tipos de expoentes, fracionários ou negativos para te ver, tá? Ótimo, beleza, obrigado. De nada. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Eu sei que a gente está nos 10 últimos ali, né? Tem 4,5 quase. Se vocês já tiverem copiado, eu posso fazer isso aqui com um expoente estranho, assim, diferente desses bonitinhos. Pode ser. Tá? Então, vou apagar ali, daí o colega já vê como isso aí vai funcionar. O mesmo exemplo, a mesma propriedade, só vou utilizar um expoente esquisitinho, tá? Que expoente tu quer que eu coloque, colega? Me diz aí. Pode ser menos 7. Ok. Então, vamos usar 8 na menos 7, 8. Isso aqui vai ser x. Eu quero saber quanto é que é o logaritmo de 8 na menos 7 na base 8. Eu vou aplicar a condição de existência. A condição de existência é aquela regrinha que eu brinquei com vocês, que era a regra da orelha, né? Daqui para cá, daqui para cá. Então, 8 na x... 8 na x vai ser igual a 8 na menos 7. Como as bases são iguais, cortei. X é igual a menos 7. Tá aí. Funciona sempre. O que significa tu ter um expoente negativo? Tu sabe me dizer? O que significa ter um expoente negativo? Significa que tu tá com esse número no lugar errado da fração, né? 8 elevado... A base vai para baixo. Exato. 8 elevado na menos 7, ó, é a mesma coisa que 1 sobre 8 elevado na sétima potência. Certo? É isso aí. Tranquilo? Tranquilo, professor, obrigado. De nada. Vou tentar, deixa eu ver, dá tempo ali. Vou tentar fazer o 4, então. A quarta possibilidade. E agora tá uma maravilha. Quando é que vai começar os trovão, relâmpago, e chuva, chover pedra? Não, vamos devagar. É importante vocês entenderem, se vocês tiverem bem essa noção inicial aqui, que é a base do logaritmo, a aplicação vai depois. Mas você lembra que nas exponenciais eu falei a mesma coisa? Tem que saber as propriedades. Se souber as propriedades, tu vai conseguir resolver. E é bem isso. Tá? Aquelas propriedades que foi a aula básica inicial, foi de suma importância para tu conseguires entender o resto. Quem não tem aquelas propriedades bem claras ainda está encontrando alguma dificuldade. Então, eu sugiro que voltem lá no início e olhem aquela aulinha de propriedades. Acho que foi a primeira live e a metade da segunda live da aula de exponencial. Tá? Ô, professor, hoje vai ser só logaritmo até o final da aula ou vai ter mais algum conteúdo depois? Só logaritmo e é matéria. Ah, tá. Eu acho que eu vou fazer exercício, então. Não vai correr. Beleza? Não, é que eu peguei muito isso aí no cursinho há pouco tempo, então eu vou fazer o exercício ali do exercício 8, né? Tu botou ali, né? Tá, se tu fez cursinho, tu tá com essa matéria fresquinha na cabeça, beleza. Só que os exercícios, esses aí, são níveis pesados. Então vai tentando Não, fazer. pode ser? Aham. Tá? E o que... Tá, tranquilo. O que dá? Valeu. Aqui, ó, tu tem A log de B na base A é igual a B. O que significa isso?
O que significa essa quarta possibilidade aqui, essa quarta propriedade, ou consequência da definição, é que se tu tens um logaritmo no expoente e a base desse logaritmo é igual à base da tua potência, eles se anulam. É isso que está escrito aqui. E daí, o resultado disso vai ser o próprio logaritmado. Então, se tu tiveres assim, ó, 5 elevado na logaritmo de 6 na base 5, quanto é Essa que vai... caneta aí ficou fraca. Ficou fraca? Tá. Obrigada por avisar. Vamos trocar, então.